Bom dia, condômino do Clea Maria. Aqui estamos de novo para comentar sobre a convenção condominial proposta pela comissão especial. Convenção que deverá ser aprovada pelos senhores em breve. E nesse vídeo nós vamos falar sobre dinheiro. Um assunto interessante esse, dinheiro. O dinheiro do condomínio, como é administrado, quais são as despesas do condomínio. E a convenção tem um capítulo especial que trata sobre as despesas comuns, que são aquelas que serão rateadas, serão divididas entre todos os condôminos, a forma de rateio, correto? E algumas questões relacionadas ao inadimplente, a mora, o atraso no pagamento. Bom, o artigo 11 da convenção traz uma lista de quais são as despesas comuns. E aí tem uma lista que depois você fazendo o download da convenção no site você poderá ver com detalhes. Mas basicamente, despesas com conservação das áreas comuns, pagamento dos funcionários do condomínio, despesas com tributos incidentes sobre a área comum, despesas do seguro da edificação, enfim, há uma lista aqui incluindo no parágrafo único despesas com água, porque em nosso condomínio a cobrança ainda não é individualizada, talvez nunca venha a ser, talvez venha a ser no futuro, não sei. Mas o parágrafo único diz que enquanto não houver a individualização dos hidrômetros, a despesa da conta de água deve ser suportada pelo caixa ordinário e, portanto, rateada na mesma proporção que todas as despesas comuns são rateadas. Como elas são rateadas? O artigo 12 diz que as despesas comuns são rateadas ou divididas entre os condôminos proporcionalmente à fração ideal de cada um. Então, cada um de vocês tem uma fração ideal, é dono de um pedacinho do condomínio. Alguns têm aí 1%, outros podem ter 1,5%, e se somarmos a fração ideal de todos os condôminos, nós vamos chegar a um mágico número de 100%. Certo? Muito bem. Temos as despesas comuns ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias são aquelas recorrentes, que já temos um planejamento anual, que é uma proposta de orçamento que o síndico prepara e submete à aprovação da Assembleia, e uma vez aprovado o orçamento, o síndico se obriga a cumprir o orçamento aprovado pela Assembleia. Já as despesas extraordinárias são aquelas, muitas vezes, que não são previstas. Por exemplo, se algum funcionário do condomínio ajuiza uma reclamação trabalhista pedindo uma indenização e ali o condomínio é condenado, vamos supor, a pagar 50 mil reais, isso não está previsto no orçamento ordinário. Então essa despesa tem que ser suportada por um outro fundo administrado pelo condomínio, que nós chamamos de fundo de reserva, para o qual todos vocês contribuem na proporção de 5% da taxa condominial. Então, além da taxa condominial, todo mês é cobrado dos senhores ali no boleto 5% para a constituição desse fundo, que é o fundo de reserva. Ok? Muito bem, a convenção também diz que o regulamento interno vai dispor, quando for preparado, sobre a data e o modo das cobranças das taxas condominiais ordinárias, extraordinárias, e também sobre as penalidades em caso de descumprimento das obrigações. No entanto, já na convenção, nós estabelecemos aqui que a multa pela mora, pelo atraso no pagamento da taxa condominial, é de 2%. A convenção anterior dispunha que a multa era de 20%, mas como o Código Civil de 2003, que entrou em vigor em 2003, reduziu essa multa para 2%, a atual convenção do Clea Maria, embora diga que a multa é de 20%, na prática nós cobramos 2% de multa apenas, porque a lei que entrou em vigor depois da convenção atual, lembrando que a nossa convenção atual é de 1972,
e o Código Civil entrou em vigor em 2003, nós observamos o que diz o Código Civil. A única alteração que nós temos aqui é o seguinte: o Código Civil, ele diz que os juros, agora não estou falando de multa, eu estou falando de juros. Os juros moratórios, ou seja, juros por atraso no pagamento da taxa condominial, é de 1%, 1% ao mês. Nós colocamos aqui, nessa nova convenção, 0,2% ao dia. Pode ser feito assim? O Código Civil diz que se a convenção não dispuser, não determinar nenhum outro percentual, o percentual é 1%. Ou seja, o próprio Código Civil, ao dizer se a convenção não determinar outro percentual, então o percentual deve ser adotado é 1%, então o Código Civil está dizendo que a convenção pode adotar outro percentual. E na nossa proposta de convenção nós estamos adotando 0,2% ao dia. Esses juros aqui, essa taxa de juros, é um pouco mais pesado do que 1%. Né? Mas nós entendemos ser justo fazer dessa forma, por quê? Porque o Código Civil, quando entrou em vigor em 2003, reduziu para apenas 2% a multa, tornando o quê? O atraso algo comum, até favorável para o condômino. Então, se o condômino ele tem várias despesas, com cartão de crédito, cheque especial, um crédito no banco, um financiamento bancário e também a dívida de condomínio, qual ele vai escolher para pagar primeiro? Ele vai pagar tudo menos o condomínio, porque o condomínio tem multa de só 2%, 1% ao mês de juros, então o condomínio sempre acaba sendo prejudicado. Então, desse modo nós estamos propondo juros de 0,2% ao dia de atraso, ok? E colocamos aqui um dispositivo dizendo que o condomínio poderá promover o protesto da cota condominial, da taxa condominial inadimplida, não paga, o protesto no cartório de protestos. Né? E poderá também tomar uma medida judicial cabível. Né? Cada caso é um caso. Hoje, antigamente, para cobrar na justiça uma taxa condominial, existia a ação de cobrança. Hoje é possível cobrar taxa condominial diretamente através de uma execução, porque o novo Código de Processo Civil considera a cota condominial como um título executivo extrajudicial. Então é possível executar um título. Tá? Existe uma discussão sobre qual é o melhor, se é ação de cobrança ou execução, porque na ação de cobrança pode demorar mais tempo, mas eu posso pedir as parcelas vencendas, ou seja, aquelas que forem vencendo ao longo do processo. Na execução, há quem diga que eu não posso pedir as vencendas, porque para executar um título executivo extrajudicial eu preciso ter a certeza, a liquidez e a exigibilidade, as vencendas não seriam exigíveis no momento da propositura da ação de execução. Então, enfim, tem algumas questões judiciais que têm que ser levadas em conta. Cada caso talvez tenha um remédio mais adequado. Por isso que na convenção nós preferimos colocar aqui que o condomínio tem o direito de usar a medida judicial mais adequada ao caso. Pode ser ação de cobrança ou execução. E o devedor deve arcar com honorários de advogado de 20%. Então não vale a pena deixar de pagar o condomínio. Tá? Por uma questão financeira, por uma questão até social. Ok? Muito bem, muito obrigado pela atenção de vocês. Se quiserem colocar dúvidas, podem colocar nos comentários ou nos procurar. Muito obrigado. Até mais.